Olá, sejam bem-vindos em mais um programa da Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, até um privilégio de poder estarmos aqui durante 30 minutos aqui por dia, em alguns horários, podendo falar da grandeza de Deus, do amor de Deus, da graça, da misericórdia e do poder de Deus. Esse é o intuito, né, desse programa. Por isso que o nome do programa é Palavra e Poder. Não é isso? E eu estou aqui também nos estúdios, quer dizer, nós estamos aqui no estúdio, né, da Rede Fé, é o Dion, né? 100.1 FM, direto dos estúdios então da Rede Fé, que agora, né, era um outro número, né, da rádio, e agora foi para 100.1. Dial 100.1 FM. Mas nós estamos aqui direto dos estúdios. E aqui no estúdio, eu estou também com a minha esposa. Né? Eu sou o pastor Roberto, mas a minha esposa, amada, querida esposa, a pastora Cleonice, está aqui também. E ela quer dar suas considerações iniciais para todos vocês. Obrigada, amor. Olá, sejam todos bem-vindos. Prazer estar aqui. Podemos estar juntos e falarmos sobre o amor de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a fé. Falarmos sobre vida. Nós temos ouvido tantas palavras que têm desestimulado os nossos dias, as nossas crenças, as oportunidades que surgem, muitas vezes o medo bate à porta do coração. E nós estamos aqui justamente para romper, muitas vezes, com essas limitações através da fé. Então é um prazer estarmos juntos e vamos para mais um programa. E hoje o tema está muito bom. O tema hoje é muito bom, né? Porque acho que a semana passada, se não me engano, eu não lembro qual foi o dia, diz o encontro que transforma, né? Nós vamos falar hoje o caminho transformador, o caminho transformador. Então você que está nos acompanhando, se você deseja acompanhar aquilo que nós vamos falar aqui, porque nós estamos aqui não é para falar nem da minha, nem da vida da minha esposa, mas para falar do poder de Deus, da palavra de Deus. Lógico, nós sabemos que, como dizem Romanos 1,16, que não me envergonhe do Evangelho, porque a palavra, o Evangelho, é o poder de Deus. Então, o intuito desta programação é trazermos a palavra, mas junto com a palavra, a essência da palavra, que é o poder de Deus. Por isso que no final de cada programa, você vai ver que nós vamos orar. E aí, nós vamos, nessa hora, crendo, nós cremos, e você que está aí do outro lado, que está acompanhando a programação, que está, né, de repente, nos ouvindo, ou nos assistindo, de repente em outro endereço, nós, das páginas da igreja, que também daqui a pouco a minha esposa vai passar, você pode estar orando com a gente. A Bíblia diz que o que duas ou mais pessoas ligarem aqui na terra, concordar aqui na terra, em nome de Jesus, será concordado e ligado no céu. Então, nós cremos na palavra e cremos no poder da palavra. Então, quando Jesus ele fala isso, ele não está brincando com ninguém, ele fala muito sério. Jesus, quando estava encarnado na terra, ele nunca brincou, ele sempre falou muito sério. E a história de hoje, a passagem de hoje está em Marcos, né, para você já ir preparando, aí, ou abrindo a Bíblia, ou o teu celular, a Bíblia online, está em Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 46, deixa eu olhar aqui, ao 51 ou 52. Do 46, acho que são 6 versículos. Isso. Né? E a gente vai estar comentando e falando sobre ele. Né? Eu vou pedir agora para que você que precisa, de repente, do nosso telefone, pastor, eu preciso do telefone de vocês. Vocês têm um zap? Temos o número, eu vou já passar para minha esposa, ela vai passar o endereço. Para você que quer entrar em contato, você pode nos adicionar lá, nós vamos conversar. Pastor, se eu quiser um atendimento pessoal, vamos passar o endereço da igreja, vamos marcar os dias de culto, vamos falar tudo certinho aqui para vocês. Mas por enquanto, vamos entrar, né, na programação, na história, mas antes de entrar, eu vou pedir para minha esposa, então, ela passar os endereços, as páginas das redes sociais, o endereço do espaço físico onde nós ficamos aqui em Ribeirão Preto. Sim. Nós estamos localizados na Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Ali é a nossa igreja, Igreja Moriá. Muito fácil o acesso. E também, se você quiser nos acompanhar pelas redes sociais, a nossa página no Instagram é @igrejamoriá.rp.
E no YouTube é Igreja com I maiúsculo, Moriá, com M maiúsculo, RP maiúsculo. Então estão os nossos endereços aí e também o nosso WhatsApp, telefone, se você quiser entrar em contato, quiser uma oração, uma orientação ou agendar um atendimento também pessoal, que é o 16 99162 8590. É isso daí. E eu quero dizer para todos que estão nos acompanhando que o programa aqui, Palavra e Poder, por enquanto está sendo totalmente patrocinado pela Igreja Moriá, né, aqui de Ribeirão Preto. O endereço a minha esposa passou. Então vamos ao texto bíblico. Vamos ao texto bíblico. Enquanto isso, se você depois no final, que vai orar junto conosco, se você quiser preparar um copo com água, né, deixar alguns objetos aí para você estar orando junto com a gente, nós vamos orar por vocês. Então eu vou ler uns versículos bem rápido e aí nós vamos fazer comentário em cima deles, ok? Ou eu leio um versículo e aí já começa a fazer um comentário. Então, a história está em Marcos 10, versículo 46. O texto diz: a cura do cego de Jericó. Diz assim, 46 versículo. E foram para Jericó. Foram quem? Jesus e os discípulos, né? Foram para Jericó. E quando ele saía, Jesus saindo de Jericó juntamente com os discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. O que a gente já aprende aqui? Eu já quero iniciar já falando para as pessoas. Nós vamos ver no texto que era um rapaz que tinha muita fé. Se a gente ler o último versículo, Jesus vai falar assim: a tua fé te salvou. Então ele tinha fé. Sim. Então se ele tinha fé, e eu vou até ler esse versículo para quem já está acompanhando, o 52, Jesus pergunta no 51, o que você quer? Do versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Mas aí eu pergunto, por que essa fé que ele já tinha não havia salvado ele? Porque o texto aqui está dizendo que ele estava sentado à beira, no sentido espiritual. A Bíblia diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não estava no caminho, ele estava à beira, ele estava próximo. Estava perto. Ele estava perto. Olha que interessante, quantas pessoas, o que é estar perto do caminho? É uma pessoa que ainda está indecisa. Ela não decidiu, não por uma religião. Ela ainda não decidiu realmente em aceitar e se entregar a Cristo. Fala: eu creio em Jesus. Eu acredito em Cristo. Às vezes no coração dela, ela acredita na existência de Deus, né, que Jesus Cristo um dia veio a esse mundo, mas ela também acredita em muitas outras coisas. E isso faz com que ela fique aonde? Na beira. Jesus diz assim: eu sou o caminho. Ele diz assim: eu sou um dos caminhos. Eu sou o caminho. Mas o Bartimeu estava sentado à beira, próximo do caminho. Jesus então ele vai passando com uma grande multidão. E quando ele ouve, porque ele era cego, havia um barulho muito grande, que o texto diz que os discípulos ali estavam em uma grande multidão. Então imagina o barulho. E ele pergunta para alguém: o que está acontecendo? Falaram: Jesus Cristo, né? O Filho de Deus está passando. Como ele não enxergava, não tinha dimensão de distância, Jesus no meio de uma multidão, porque ele não enxergava, o que ele começa a fazer? Ele começa a gritar, o texto diz. E ele começa a gritar e clamar. Gritar e gritar, é alto. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E foi gritando e gritando e gritando, de repente, né, no meio daquela multidão, inclusive alguns discípulos vieram até ele e falou: cala tua boca, você está ficando louco? Que gritaria é essa? Ele poderia ter desistido, ele poderia ter parado, mas ele, quanto mais tentavam impedir ele de clamar a Jesus, mais ele clamava e mais ele gritava mais alto. E Jesus continuou passando. Então, o que a gente já vê aqui? Por que uma pessoa que já tinha a fé, essa fé não funcionou? Porque só faltava ele ligar essa fé. Olha que interessante isso. Ele tinha a fé que vem de Deus. Ele ouviu falar. Ele ouviu falar de Deus. Ele ouviu falar de Deus. Ele ouviu falar de Jesus Cristo. Então ele tinha a fé em Jesus Cristo. Ele tinha. E por que não funcionou? Porque faltava ele apenas ligar essa fé no caminho que era Cristo. Detalhe, Jesus ele não vai sair da onde ele estava para ir até onde o cego Bartimeu estava. Jesus vai lá para os discípulos: vai lá e traz ele até mim.
Não sou eu que tenho que ir para a beira. É ele que tem que vir para o caminho. Ele tem que sair da beira e vir para o caminho. E aí ele continuava clamando. Você vê que ele não tinha muito conhecimento, entendimento de quem era Jesus. Por quê? Porque ele clamava, Jesus, filho de Davi. Lógico que Jesus era da descendência de Davi, mas não era filho de Davi, né? E aí ele não para, ele não desiste, ele continua clamando. Não é isso que a gente percebe no texto, amor? Então, aqui a gente vê claramente a perseverança dele, né? Aqui relata muito, é bem preciso a condição que esse homem estava. A Bíblia chega a dizer que ele era cego e mendigo, filho de Timeu. A gente fica meio sem entender algumas coisas aqui no sentido do porquê do nome do pai, identificando exatamente porque existiam outros cegos e até outras pessoas, talvez na condição dele, até chamado como Bartimeu. Eles estavam identificando quem era aquele homem. E talvez você fale assim, mas o que isso tem a ver dentro desse contexto? É porque a Bíblia trata cada pessoa com a sua individualidade. Isso é interessante porque aqui classifica a real situação que ele se encontrava. Uma pessoa que tinha uma necessidade física, uma deficiência, né, na saúde. Ele estava num lugar que estava ocorrendo um evento, Jesus estava passando e uma grande multidão. Ele se interessa de saber quem era, já demonstra ali um interesse. E quando ele sabe que é Jesus, ele tinha ouvido falar que Jesus estava curando outras pessoas. Sim, milagres. Ele se viu dentro de uma oportunidade. E como ele estava condicionado dentro daquela posição de cego e de ter dificuldade de se locomover, a única coisa que ele tem ali naquele momento é a voz. A voz. Então ele usa aquilo que ele tem, que é o quê? Aquilo que ele conseguia realizar em seu favor, em favor daquilo que ele estava precisando, que era o quê? Chamar a atenção de Jesus, né? Exatamente. Ele chama por Jesus, ele não vê um resultado, então ele vai e grita Jesus, né? Ao ponto das pessoas se incomodarem. E esse é um ponto importante que eu acho também, amor. Sabe o quê? Primeiro, é a pessoa, de repente, ela não olhar só para as suas limitações. Porque muitos de nós todos nós temos limitações, mas todos nós também temos coisas que são favoráveis a nós. E nós precisamos pegar essas coisas, esses talentos, esses dons. Virtudes, né? Às vezes. Esses pensamentos, essas habilidades, e que nós possamos investi-las para a nossa melhora, a melhora da nossa vida. Porque muitas vezes existem, não só a nossa vida, mas existem outras vidas que são dependentes das nossas. E aqui a gente vê que ele grita, ele chama a atenção de Jesus e as pessoas começam a se incomodar. Até os próprios discípulos que estavam caminhando com Jesus. Então, veja que as dificuldades e as barreiras aqui, a gente começa a ver dentro do nosso próprio contexto, dentro de onde a gente vive, dentro do meio religioso, dentro do meio familiar, dentro do meio, talvez, até mesmo empresarial, dentro do meio corporativo. Eu acho que em todas as esferas nós vamos encontrar pessoas que elas vão estar ali para nos ajudar e outras que vão tentar também calar a nossa boca. Aqui a gente vê que eles querem calar a boca do cego. Você está incomodando, né? Você está atrapalhando. Então a gente vai encontrar essa situação, né, amor? Eu acho isso aqui bem interessante nesse sentido. Porque muitas vezes a própria vida, as próprias limitações, as próprias dificuldades tentam calar a gente, tentam calar as pessoas para que elas não avancem naquilo que elas querem. E a gente vê que esse homem aqui, ele estava determinado, mesmo que ele estava à beira do caminho, e ele não sabia exatamente qual que era o caminho que Jesus estava passando, mas ele estava ouvindo. E talvez existem pessoas nesse dia que está nos ouvindo também. E talvez não sabe direito que caminho tomar, que nem você falou, o caminho que transforma. Mas como pegar esse caminho? Jesus é o caminho, mas onde eu posso encontrar Jesus? Você está encontrando Jesus agora. Porque, na verdade, Jesus está passando, como Jesus estava passando naquele caminho, e aquele cego teve a oportunidade de ouvir, você também, essa programação foi um meio que Deus encontrou para alcançar a sua vida. Essa rede, né, de telecomunicações está aqui para poder levar essa palavra e tantas outras palavras, talvez, que você tenha ouvido, que é uma forma que Deus está preparando o caminho para Jesus passar. E você pegar essa oportunidade
e, sabe, se lançar e talvez parar de olhar muitas vezes para as dificuldades, porque esse cego aqui tinha muitas dificuldades, como muitas pessoas. E hoje o que a gente vê, tanto a mídia, muitas vezes, né, tantas coisas acontecem que as pessoas não conseguem, muitas vezes, usar esses talentos, esses dons que ela carrega para poder buscar uma melhora. Esse ponto aqui, e outro ponto que está no 49 é que Jesus parou. Eu acho isso também muito interessante, porque Jesus estava andando e as coisas estão acontecendo, amor. Dia após dia, o tempo está passando, um dia atrás do outro, e a vida das pessoas está passando. E Jesus aqui também estava passando. Sabe lá Deus quando Jesus ia passar novamente perto desse cego. E ele não perdeu a oportunidade. E nesse versículo que você citou, que é o 49, no final dele, você citou o começo, né? Chamai, quer dizer, para chamar. Dizendo, levanta-te, tem de bom ânimo, Jesus está te chamando. Essa pessoa que está agora nos acompanhando, você que está nos acompanhando, nos ouvindo, Jesus está te chamando. Perceba que Jesus chamou ele, mas houve um processo aqui, porque aconteceram coisas que era para ele ter desanimado. Talvez tem pessoas aqui agora que, também começaram a buscar, orar, clamar, mas coisas começaram a acontecer. Exatamente. E ela desanimou. São os cala-boca da vida, Isso. né? Ela Querem se abateu, calar. ela desanimou e desistiu. O que a gente vê aqui? Ele não desistiu. Quanto mais tentavam impedir ele de clamar a Jesus, mais ele clamava e gritava. É como se ele falasse assim, não adianta, eu não vou parar. Para vocês, porque eu não vou parar. Talvez ele viu assim, talvez é a única oportunidade que eu vou ter na minha vida. Vai saber se Jesus vai passar por aqui de novo, nesse lugar que eu fico. Talvez é a única vez que ele vai passar. E você que está nos ouvindo aí, nos acompanhando, Jesus parou. Parou e falou para os discípulos, chama ele para mim. Eu acredito. Interessante, você que está aí nos acompanhando agora, você não está aí por acaso. Jesus parou e está fazendo você ouvir tudo isso daqui. E ele está te chamando para uma nova história, para uma nova vida, para um recomeço. Né? Talvez pessoas que um dia já se deu tão bem buscando a Deus, congregando, participando, se envolvendo, servindo, sabe? Era uma pessoa ativa, era uma pessoa determinada com as coisas de Deus, de orar, de ler Bíblia, de congregar. Talvez você parou. Mas aqui Jesus parou e chamou. Jesus está parando aqui agora para te chamar. Não é por acaso que você sintonizou e está nos ouvindo agora. Jesus está te chamando e ele parou para te chamar, como fez com ele. E olha interessante, agora, qual vai ser a tua reação e a tua atitude diante desse chamado? Qual foi a dele aqui, ó? Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi logo ter com Jesus. Não perca tempo. Jesus está te chamando, ele parou. Ele fez você parar tudo para de repente você estar ouvindo aí. Talvez você perdeu o sono e sintonizou e agora está assistindo. Ou à noite, aí sem fazer nada, sintonizou a programação nesse horário. Fala, nossa, o que é isso aqui? O que é isso aqui que eu estou ouvindo? E uma coisa interessante também é que no 49 ainda, mesmo ele sendo cego, uma pessoa que não tem visão, né? E hoje a gente vê muitas situações que a pessoa, às vezes, ela não consegue ver uma saída, uma resposta, né? Ela está vivendo dentro de um problema, um diagnóstico de uma doença incurável. Uma situação que ela não consegue ver saída nenhuma. Um problema familiar. E muitas vezes essa questão aqui, quando Jesus chama ele, a primeira coisa que Jesus fala, isso aqui é maravilhoso, porque Jesus fala assim, ó, tenha bom ânimo. Então, assim, muitas coisas acontecem para tentar nos desanimar. E o sucesso e a mudança da vida daquele cego é interessante que não estava, vamos pôr assim, na pauta do dia daquele povo que estava ali em volta dele. Na verdade, ele era mais uma pessoa necessitada naquele momento. E quando ele começou a clamar, as pessoas começaram o quê? A se irritarem. E muitas vezes é isso, né? A vida da pessoa dentro de um contexto no geral, às vezes, o que acontece? O sucesso dela ou a mudança da vida dela é meio que indiferente para as demais pessoas. E muitas vezes quem está passando por uma dificuldade está se apoiando em certas situações que não vai levar ela a nada. Aqui, esse cego, por mais que houve situações para tentar ele parar,
Aqui a Bíblia diz que ele clamava mais alto, que ele gritava mais alto. E quando ele chega diante de Jesus, que Jesus para, a primeira coisa que Jesus diz para ele: tenha ânimo, bom ânimo. Agora, você pegar para uma pessoa que talvez está nos ouvindo hoje, né, diante de um turbilhão de situações que nós podíamos estar aqui explanando, e falar para ela: ó, você precisa ter ânimo e bom ânimo, você pode dizer para mim, ou para o pastor: mas como que eu vou ter ânimo, pastora, se eu estou passando por uma situação tão difícil? Como que eu vou ter ânimo? Eu não estou tendo ânimo nem de levantar da cama, estou passando por um processo de depressão, um processo de dificuldade. Justamente por isso que nós estamos aqui, para te ajudar a sair dessa situação. Nós estamos aqui para unir a nossa fé com a tua fé, porque um dia também nós estávamos aí. E esse caminho que nós fizemos até aqui é o que nós queremos juntar com você para poder te ajudar a sair dessa situação. E o texto aqui, ele diz, era o cego mendigo, ele era mendigo e cego. Se a gente pegar isso aqui no sentido espiritual, quantas pessoas que um dia também espiritualmente estavam cegas, sem visão, sem direção para lutar por uma área da vida deles, de repente estava lá na beira e aí foi para o caminho, mas com o passar do tempo voltou para a beira de novo, saiu do caminho e voltou para a beira, e voltou para a beira do caminho. E talvez a pessoa está sem visão de novo, ela, sabe, sem direção nenhuma. E essa programação, quer dizer, Deus nos colocou aqui, fez ela sintonizar, está nos ouvindo agora, e Deus está parando e está chamando ela de novo para o caminho. Volta para o caminho, entendeu? Agora, detalhe aqui também, no último versículo 52. Então, Jesus falou: vai lá e traga ele. Deu um salto, ficou de pé, perceba que, né? Todo animado, falou: é agora, é a oportunidade, eu abracei, e ela, né, chegou para mim. E ele vai até Jesus e falou: mas o que você quer que eu te faça no 51? Tem tradução falando que torne a ver, ou que eu volte a ver. Olha o que Jesus vai falar para ele. Então Jesus lhe disse: pode ir, a sua fé te salvou. Jesus nem orou por ele. Então você que está aí nos acompanhando, nos ouvindo, você tem a fé. Ah, pastor, mas por que não está funcionando? Porque você ainda está na beira. Você precisa fé, canalizar, né, essa tua fé no caminho. Em Jesus. Perceba que enquanto ele estava lá na beira, continuava cego e mendigando. Na hora que falou: traga ele, ele deu um salto, se levantou e foi, saiu da beira e foi até Jesus. A fé que ele já tinha lá na beira é a mesma que ele está agora em Jesus. Né? É a mesma. É a mesma fé, não mudou nada. Jesus vai falar para ele aqui, ó. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e passou a seguir Jesus. Interessante que tem pessoas que têm a fé, mas a fé dela não traz o resultado. Não está trazendo, mas por quê? E ele expressa essa fé, né, através da perseverança, sim, da persistência. Mas de repente isso está no quê? Está no caminho? Está, né, em Jesus? Está no poder de Deus? Está na palavra? Está no nome de Jesus? Não. Até por isso. Quantas pessoas que têm muita fé, mas por que a fé não funciona? Porque ela está sendo canalizada, vamos colocar assim, no lugar errado, ou na pessoa. De forma errada. De forma errada. Perceba que ele tinha fé. Aqui, Jesus não pôs a mão nos olhos dele e orou e falou: seja curado. O que você quer? Enxergar. A tua fé te salvou. E imediatamente ele ficou curado. E o finalzinho, e ele passou a seguir Jesus. O que é isso? Ele não voltou mais para a beira do caminho. Ele seguiu o caminho. Ele foi com Jesus. Ele não voltou mais para a beira. Jesus, ele disse, né? Eu sou o caminho. Qual caminho? O caminho que nos leva. Nos leva aonde, pastora? Nos leva a uma vida plena. Jesus disse: eu vim para trazer vida e vida em abundância. Então, o caminho que Jesus tem traçado para a minha vida e para a tua vida é uma vida com abundância, é uma vida plena, não é com ausência de lutas. Por isso que ele disse: tenha bom ânimo, né? Ele disse para aquele cego: tenha bom ânimo. E ele está dizendo para você também hoje: tenha bom ânimo. E nós vamos orar agora. Eu vou repetir aqui os endereços para você que queira nos conhecer, quiser fazer uma visita lá na igreja. Nós estamos em Ribeirão Preto, na Rua Platina 121. E os nossos endereços virtuais no Instagram é @igrejamoriá.rp. No YouTube é @igreja com I maiúsculo, Moriá, M maiúsculo,
RP maiúsculo. Nosso contato no WhatsApp, 16 99162 8590. E vamos, né, vamos fazer oração. E os nossos cultos, todas as quartas-feiras, né, 9 horas da manhã ou às 7h30 da noite. E aos domingos, 9 horas da manhã e às 19 horas. Então você tem essas duas opções de nos procurar. Ah, mas só esses dias o telefone foi passado. Entre em contato, manda uma mensagem, nós vamos retornar, vamos procurar falar com vocês ou marcar. Só vai depender de vocês. Nós queremos agora orar. Sim. Só uma observação, que nós temos também trabalho com as crianças, temos lá o Ministério Infantil, temos toda uma estrutura para receber você e a sua família. Trabalhamos ali de uma forma conjunta, porque nós entendemos que a família é a base. Uma família estruturada, nós vamos ter sonhos realizados. Essa é a nossa missão, restaurar pessoas através da fé e construir famílias sólidas, confiantes em Deus, porque nós sabemos, nós temos uma família assim e podemos testemunhar isso para vocês, né? Então esse é o nosso objetivo. Famílias saudáveis, famílias curadas, uma sociedade também saudável e curada. É o que está faltando, né? Quando a gente olha para a sociedade e vê desse jeito, tanto sofrimento. As famílias estão precisando serem saradas. Então nós vamos orar. Então se você quer preparar um copo com água, tudo é possível aquele que crê, nós vamos orar. Vamos falar com Deus, né? Porque nós vamos fazer jus a esta programação que é palavra e poder. A palavra de Deus nós passamos. Eu tenho certeza que você que está acompanhando aí, Deus está tocando no coração de vocês. Agora vamos orar. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos. Você quer começar? Eu começo? Não, pode orar você. Então vamos lá. Pai amado, Pai querido, estamos em Tua presença, Senhor, dentro dos estúdios da Rede Fé. Aonde 2 ou mais pessoas estão ali em Teu nome, o Senhor está presente, Pai. O Senhor está aqui conosco. Eu quero, Pai, que o Senhor alcance agora a vida desta pessoa que está acompanhando a programação, meu Deus, da Igreja Moriá. Alcança agora esse coração, talvez angustiado. Meu Deus, talvez pessoas que um dia já estiveram no caminho. Já estiveram, meu Deus, contigo. Firmes na Tua palavra. Firmes dentro de uma igreja, te buscando, congregando. Mas talvez situações, coisas que aconteceram, Pai, que chateou, aborreceu, entristeceu, e pessoas se sentindo humilhadas, injustiçadas, talvez saíram, meu Deus, do caminho, estão próxima do caminho. E nós estamos vendo aqui através da história do cego Bartimeu, que ele tinha fé. Quantas pessoas têm a fé? Mas essa fé não tem produzido o resultado que essa pessoa espera, porque falta algo para ela. Ela tem que canalizar esta fé, Senhor, em Ti. Tua palavra diz que no nome de Jesus, tudo que nós orarmos e pedimos, crendo, o Senhor nos daria. Pai, eu vou usar a autoridade e o poder que o Senhor confiou sobre as nossas vidas, Pai. Nós oramos na autoridade e no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora. Meu Deus, olha para esta pessoa que ora junto comigo aqui agora. Talvez pessoas, meu Deus, que estão em lágrimas, estão chorando, talvez estão ajoelhadas. Pessoas que pararam tudo agora para orar junto comigo, Pai. Eu oro por esta pessoa, eu digo poder de Deus, presença de Deus, chega, alcança ela agora. O Senhor sabe o que essa pessoa tem passado e tem enfrentado. Quais são os seus dilemas? Quais são os seus problemas? Meu Deus, são dias que para ela tem sido difícil. Parece que os dias, as horas não passam. Tamanho sofrimento, a dor, meu Deus, a frustração e a decepção com tantas coisas que aconteceu para esta pessoa. Mas eu estou aqui, Pai, meu Deus, como instrumento do Senhor, para que o Senhor me use agora para começar a mudar a história novamente dessa pessoa, para que ela possa ser fortalecida por Ti agora e se erguer, Pai, para recomeçar uma nova história de bênçãos, de milagre, de paz, de saúde, de prosperidade. Oh, meu Deus, essa pessoa que talvez ela não tem nem forças mais para se levantar para ir na Tua casa e Te buscar, dê a ela agora, Pai. Fortalece essa pessoa agora. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que esta programação seja o canal
que esta programação seja a seta que faltava para esta pessoa indicar, Pai, para que ela possa se levantar a partir de hoje e buscar o Senhor. Eu repreendo, meu Deus, toda a retaliação das trevas, toda a força contrária que tem impossibilitado, travado e amarrado, meu Deus, e tirado o ânimo, a esperança e a fé desta pessoa. Eu anulo, Pai, esse projeto das trevas e eu declaro que a partir de hoje tudo vai ser diferente. Meu Deus, arranca esse fardo pesado e traga a tua paz, Pai. Na autoridade do teu nome, Pai, eu declaro esta pessoa alcançada pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu favor. Meu Deus, e que a tua luz resplandeça e brilhe na alma, na mente e no coração desta pessoa, para que através do coração, da alma dela, possa resplandecer nas áreas da vida dela que ela estava deixando ela tão decepcionada. Pai, eu estou aqui como instrumento do Senhor, abençoando todos os ouvintes, todos os participantes desta programação. Seja abençoado agora pelo poder de Deus, em nome de Jesus. E os que creem digam amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Então que Deus abençoe a todos. Vamos deixar aqui um forte abraço, né? Amanhã estaremos de volta, né, nesses mesmos horários, aqui firmes e fortes com a graça de Deus, para estar aqui trazendo palavra de Deus, poder de Deus e abençoando a tua vida. Não é isso? Isso. Uma tarde, noite, manhã, dependendo do horário que você está nos ouvindo, mas nós queremos aqui agradecer a sua audiência. Fiquem com Deus, que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família. Deus abençoe. Amém. Tchau. Fiquem na paz. Um forte abraço.